Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do podcast Agilidade Executiva. Esse é o episódio número 38 e hoje a gente vai falar sobre um tema que é muito discutido nas empresas, mas que na prática raramente acontece de forma como se espera. E eu estou falando de inovação. Quem nunca se arriscou em colocar uma ideia para frente, mas aí, você tinha certeza que aquela ideia tem um potencial muito bom de dar certo, mas que provavelmente morreria se entrasse no fluxo formal de aprovação. Pois é, hoje eu quero te convidar a refletir sobre um tipo muito especial de inovação. Uma que não começa em comitês nem em cerimônias, mas que nasce nos bastidores, na troca de mensagens, naquele cafezinho, sabe? Na reunião improvisada, onde a frase "e se a gente tentasse assim?" no final vira uma ação real. E essa inovação real, aquela que move o ponteiro do negócio, muitas vezes nasce assim, de forma quase clandestina. Não porque seja errado, mas porque o ambiente tradicional da empresa, com todos os seus processos, aprovações e hierarquias, muitas vezes sufoca as boas ideias antes mesmo que elas tenham chance de respirar, sabe? De virar um esboço, de virar um protótipo. A inovação clandestina é aquela que nasce do desconforto, da inquietação, de quem enxerga um problema claro e vê uma solução que ninguém quer tentar ou que ninguém tem coragem de assumir. E é aí que entra a coragem silenciosa, vamos dizer assim. A iniciativa que nasce sem holofote, de quem entende que se existe um propósito verdadeiro por trás e se aquilo tem um potencial real de transformar a experiência do cliente, reduzir desperdícios ou aumentar o impacto do negócio, aí o risco vale a pena. E veja, não estamos falando de rebeldia gratuita, tá? Estamos falando de agir com responsabilidade, mas sem ficar paralisado por protocolos. Para ilustrar isso aí, tem uma história famosa dentro da Amazon. No começo dos anos 2000, um engenheiro chamado Greg Linden teve a ideia de sugerir produtos relacionados, assim que o cliente coloca algo no carrinho. A liderança na época, da empresa achou que isso poderia distrair o usuário e vetou a proposta. Distrair, no caso, faria o usuário, diminuir a taxa de conversão ali da compra, Mas aí o Greg, no entanto, ele acreditava tanto na ideia que ele decidiu seguir com o experimento por conta própria, ou seja, por baixo dos panos, Criou um protótipo, rodou os testes discretamente e os resultados falaram por si só. Aumento do ticket médio e engajamento maior na jornada de compra. O recurso, no final das contas, foi aprovado e se tornou uma das engrenagens mais rentáveis do e-commerce da Amazon. Uma inovação, uma inovação que nasceu fora do radar, mas com propósito, com dados e com foco no cliente, no final das contas. Outro exemplo emblemático é o do Gmail. Para quem não sabe, o serviço do e-mail do Google nasceu como um projeto paralelo de um engenheiro chamado Paul Bourret. Bom, e aí vocês vão me perdoar pela pronúncia, tá? O Gmail foi desenvolvido em segredo, como parte da política da empresa de permitir que os funcionários dedicassem 20% do seu tempo a projetos pessoais. Mesmo sem apoio total no início, ele persistiu. Criou um protótipo, tinha busca instantânea e mais armazenamento, que qualquer outro serviço de e-mail na época. E o resultado foi uma disrupção completa, no modo como lidamos com o e-mail até hoje. Mas se você não está na Amazon nem no Google, tudo bem, não tem problema, tá? A pergunta é, o que você pode fazer aí na sua realidade que pode gerar um impacto real, sabe? E a inovação ela pode começar com coisas simples, tipo um processo interno que você pode melhorar, um processo que seja mais ágil, e que libera mais tempo para o seu time. Ou uma maneira democrática, talvez, de compartilhar dados que sejam importantes para empresas. E aí, compartilhar, que eu digo, é democratizar, fazer que mais camadas da empresa tenham acesso a dados para poder realizar ações que, de alguma maneira, possam melhorar e trazer mais valor para a empresa.
E às vezes também é só um modelo de apresentação mesmo, mais simplificado, mas que comunica bem as propostas para um cliente, sabe? Vai melhorar ali um fechamento de parceria, um fechamento de contrato. E aí, muitas vezes, as mudanças elas não vêm de um grande projeto. Ela começa em uma decisão pequena, mais ousada. Em uma movimentação discreta, que provoca efeito dominó positivo, assim, sabe? Que vai contaminando a empresa. E essa inovação clandestina, muitas vezes, é um embrião da cultura de experimentação. E onde há experimentação, há aprendizado, há movimento, há evolução e inovação, no final das contas. Então a provocação que eu deixo aqui nesse episódio é: o que está te travando aí hoje? Será que é o processo? Será que é a espera por validação de alguém que nem é diretamente impactada pela decisão? Será? Seja responsável, né? Tipo, respeite os processos, mas também não fique esperando demais, sabe? Haja com ética, mas não se anule diante a burocracia, assim. Você tem que entender que a burocracia é um controle necessário dentro da empresa, mas que às vezes burlar essa burocracia quando existe um propósito forte, ela é legítima. E aí toda grande mudança, ela começa com uma atitude pequena, porém corajosa, né? Porque você está fazendo essa decisão baseado nessa leitura, nessa reflexão de que se essa atitude pequena, porém fora do protocolo, ela é importante e vai trazer algo de real valor para o teu negócio, para a tua empresa, para a tua carreira, para o que quer que seja, tá? Bom, eu acho que eu vou finalizar por aqui para não ficar muito longo esse áudio. E revisando, né? Esse foi o episódio número 38 do podcast Agilidade Executiva. E se fez sentido para tu esse episódio, eu queria aproveitar para te convidar a assinar a newsletter no LinkedIn, tá? Oficialmente ela sai de 15 em 15 dias, mas às vezes eu me empolgo e coloco uma vez por semana também, que eu gosto de escrever. E também, se você gosta de plataformas de podcast, assina lá, segue o programa, o podcast na tua plataforma preferida, tá? Eu distribuo na maioria das plataformas de podcast. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Nas últimas newsletters eu tinha feito isso com uma conversa aprofundada gerada por inteligência artificial, mas eu decidi me arriscar e começar a fazer eu mesmo gravando para começar a praticar essa parte de áudio, né? De me posicionar também através da minha voz. Valeu, gente. Até o próximo episódio.